Uma pessoa pode reduzir o tempo de tela e continuar abandonando a si mesma, porque o problema sempre é mais profundo. Hoje eu não tenho dúvida de que potencializa. Na minha época, existia problema com pornografia? Seus irmãos acham que eu tinha problema de pornografia na minha época ou não? Sempre teve. Mas como é que eu satisfazia a minha vontade de ver pornografia? Hã? As revistas, mas eu era crente. Meus amigos eram quase tudo crente. De vez em quando a gente encontrava um irmãozinho que levava uma Playboy para a escola e aquilo lá era uma festa, né? Quando você via aquele tanto de menino naquela roda e todo mundo fechado, você podia saber que tinha alguma coisa errada. Às vezes a gente ia para a banca, fingir que estava olhando a revista e a gente ficava olhando de lance. As revistas, e elas tinham uma tara, né, uma taxa ali, preta, que tampava a nudez, mas só de olhar aquela revista a gente já se dava por satisfeito. Aquilo era a pornografia da minha época. O problema da pornografia é hoje? Não. Mas o que que o celular fez? Ele potencializou, ele banalizou, ele facilitou. Por quê? Porque a gente tem acesso o tempo todo. O problema, irmãos, então, obrigado, meu irmão. Meus irmãos, esse é um dos textos que a gente usa para defender a doutrina da imagem de Deus. Quando a gente pensa no arcabouço teológico, esse é um dos textos que nos ajuda a entender que a razão pela qual Deus nos criou foi para quê? Por que que Deus criou você? Por que que você foi criado? Para glorificar a Deus, para refletir a imagem dele. A imagem de Deus, ela precisa ser refletida no homem. Com a queda do homem, essa imagem, de alguma maneira, ela fica prejudicada. Mas é interessante que essa doutrina da imagem de Deus, ela nos ajuda a compreender a crise do homem hoje, porque é muito mais ampla do que apenas a tecnologia. O homem não foi criado apenas para existir, para passar por essa terra. Ele foi criado para refletir a imagem de Deus. Ele foi criado para viver em comunhão com Deus. Você foi criado. A Bíblia diz que você foi criado com um senso de eternidade. Existe aqui no seu coração um senso de eternidade. Você foi criado para encontrar em Deus significado, identidade, propósito, satisfação. Tudo isso tem a ver com Deus. O senso de significado, de identidade, de propósito, de satisfação tem a ver com Deus. E qualquer que seja outra questão que a gente coloque no lugar, ela é insuficiente. O seu casamento é insuficiente, os seus filhos é insuficiente, tudo não é pleno. E às vezes a gente está transferindo isso para o outro, achando que ele é capaz de satisfazer a gente.
A gente, às vezes, está tentando encontrar a nossa identidade na nossa caminhada, nos papéis que nós exercemos, em ser marido, em ser pai, em ser filho, em ser alguém que trabalha num determinado contexto. Agostinho, ele escreveu o seguinte, Agostinho de Hipona: fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto nós não repousarmos no Senhor. O Senhor nos fez para Ele, irmãos. Uma das consequências da queda foi que o homem, de alguma maneira, ofusca esta imagem de Deus. E ele passa a olhar para dentro de si. Ele começa a procurar os seus próprios anseios. Ele começa a evidenciar a sua própria natureza. Meus irmãos, nós vivemos cercados por entretenimento. Mas a gente nunca viu gente tão vazia. A gente tem tanto entretenimento, é tanta coisa, a gente pode fazer tanta coisa. Mas a gente vive vazio, a gente está buscando sempre significado. Nós vivemos cercados de comunicação. A gente fala com tudo. Mas a gente talvez nunca tenha tido uma geração tão solitária como a de hoje. Uma geração que perdeu esse tete a tete, esse relacionamento interpessoal. Ontem eu estava conversando com o irmão, dizendo: rapaz, da pandemia para cá, não sei como é que os irmãos veem isso, mas como a gente parece que teve assim uma quebra nos nossos relacionamentos. Não sei se a gente ficou com medo, não sei se a gente se acostumou com essa ideia de ser só a nossa casa. Mas parece que... Oi? Ficou frio. Meus irmãos, a gente ficou frio. Eu estava dizendo assim, cara, ontem, por mais que a seleção não esteja em alta, mas era para a gente se reunir todo mundo, não era? Vamos assistir o jogo do Brasil, vamos soltar foguete. E aí, se você perguntar hoje para um menino assim, você quer que o São Paulo seja tetra mundial ou que a seleção seja hexa mundial? A gente torce mais para o time de coração do que pela seleção. A gente vai intercambiando. No final do jogo do Brasil, irmãos, não sei, né, se o Brasil vai chegar lá, mas é possível que a gente faça isso. Ou não, cada um assista também. Não sei. Mas a final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, a gente tinha um grupo grande de gente aqui, soltando foguete e torcendo, né? Individualismo. Ana, a gente está cercado por comunicação. Isso aqui ajuda muito, meus irmãos. Olha, todos os dias de manhã, a devocional que eu mando para você, eu mando para todos os meus tios que não são cristãos. Todos eles me respondem. Minha mãe orou por eles uma vida inteira. Então isso aqui me ajuda. O culto de domingo à noite que é transmitido, eles assistem, eles participam, falam no chat. Isso não seria possível porque eles moram longe. E eles não entrariam facilmente numa igreja local. Mas eu tenho 2 irmãos dela que moram em Brasília. Se eu disser para eles assim, tio, estou indo na sua casa, como eu já fiz algumas vezes, ele vai dizer, ô meu filho, eu não vou poder te receber agora. Ou seja, eu quero muito que você esteja junto comigo, mas longe de mim. Oline, isso mesmo. Entende isso, irmãos? A gente viveu isso. Eu não tenho dúvida de que isso aqui é uma bênção, irmãos. Quando minha mãe estava doente, eu falava com ela todos os dias por videochamada. Que coisa boa! Eu não podia vê-la todo dia. Não podia ir à casa dela todo dia. Eu não podia comer com ela num almoço. Agora que o seu Antônio está doente e desanimado, eu posso ligar para ele sempre. Mas o problema, meus irmãos, é que isso aqui vai tirando de nós, se a gente não tomar cuidado, essa disposição. Então a gente vive cercado por comunicação, mas a gente é sozinho. A gente vive cercado por informação, mas cada vez mais confuso e assustado. Meus irmãos, a gente recebe comunicação muito velozmente. Coisa que demorava a chegar e que talvez não contaminasse o nosso coração. Ontem, na hora que terminou o Jogo do Brasil, eu vi uma menina que foi lançada num bang jump sem que tivesse colocado nela a corda de sustentação. Os 3 camaradas estavam ali, e aí, eles foram presos, mas o que eu quero dizer é assim, cara, como essa informação chegou veloz? Foi ontem. Morreu.
instantâneo, era muito alto. E assim, os camaradas, eles fazem isso uma vida inteira. Aí eu fico pensando, meu Deus, como é que eles têm um descuido nessa proporção? Mas como é que eles estão? A gente não sabe também. E aí cara, mexeu comigo, isso ficou na minha mente, eu fui dormir. E eu sonhei que o Rafael, ele pulava e caía numa pedra. Porque a informação é muito veloz. E nós estamos sempre muito confusos. Eu nunca vi tanta confusão hoje, meus irmãos, como a que nós temos. Tanta dificuldade que a gente tem de resolver os problemas. Tanta dificuldade que a gente tem de apaziguar, né? Antigamente, às vezes, no tete a tete, as coisas se resolviam mais fácil. Mas hoje, meu querido, existe uma exposição ali e ela se torna de ordem pública. E aí a gente divide as opiniões e todo mundo tem um parecer e aí a gente gera um conflito terrível. Mas quando a gente pensa nisso, meus irmãos, a gente pensa que essa inquietação, ela sempre existiu. Por quê? Porque, na verdade, o vazio que muitas vezes está em nós, que nos leva a querer preenchê-lo de alguma forma, a comunicação que a gente tem vontade, ela acontece porque muitas vezes aqui dentro está tão vazio. E a gente está tentando, de alguma forma, usar todo o recurso que a gente tem para preencher o vazio. Quando você pega a sua rede social ali, não sei se você faz isso, mas eu às vezes gosto de ver os vídeos, os memezinhos, né? E fico rindo sozinho lá em casa. E eu estou passando o dedo ali. O que que é isso? Por que que isso me prende tanto? Cara, é uma dopamina que... Os irmãos já tomaram Propofol? Né? A Gelane, a Ana, que é da... O Propofol, irmãos, é uma droga potente. E aí você toma e na hora o cara apaga. É segundos, não dá para milésimos de segundo a galera. Cara, a rede social é essa dopamina muito veloz. Ela anestesia a gente. E a gente fica horas. Porque em nós existe um vazio. Pode falar, Ana. É, a gente está vazio daquilo que nos preenche, né? É. Não. O que que preenche a gente, irmãos, de forma absoluta? A Bíblia diz que nós fomos criados para refletir a imagem. É Ele. Cristo, glorificar a Cristo, ter a Cristo é que de fato nos preenche de forma plena. Qualquer outra busca, irmãos, por mais que ela possa ser legítima e boa, ela não é ruim. Casamento é uma bênção, irmãos. Ter relacionamentos é coisa boa demais. Filhos é muito bom. Sinto saudade todos os dias dos meus pais. Como me fazem bem. Mas eles não têm essa capacidade de me preencher de forma absoluta. Eu posso reformular o meu luto em relação aos meus pais, e por mais que eu sofra uma vida inteira pela ausência deles. Porque a palavra morte, tanto no hebraico quanto no grego, é separação. É uma separação pela qual nós não estávamos preparados, porque Cristo nos criou para sermos eternos. Então eu estou sujeito a essa separação. Então eu consigo elaborar o luto em relação ao meu pai, em relação à minha mãe, em relação a um filho, por mais que doa demais. Mas as pessoas vão continuar vazias e tentando elaborar o seu luto se perderem a Deus.
vão fazer isso por toda a eternidade. Aqueles que vão para o inferno vão elaborar esse luto uma vida inteira. Eu acho que é João Calvino, ele diz que o problema do inferno não é toda a dor que você vai sentir lá, é a ausência de Jesus. O mais difícil no inferno não é todo o sofrimento que você vai ter que aguentar. É a ausência completa de Deus. E a gente não elabora isso na gente. E a gente está tentando preencher esse vazio. Por quê? Porque nós fomos criados para Deus. Nenhuma realidade criada consegue satisfazer aquilo que apenas o Criador pode oferecer para a gente. Você foi criado com um senso de eternidade. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1, os versos 21 a 25. Alguém leia, por favor. Romanos 1, 21 a 25. Se você quiser chegar na sua casa, leia os capítulos 1, 2 e 3 de Romanos. Aqui é um dos capítulos que fala sobre a armatologia, que é a doutrina do pecado. É a maior base teológica de toda a Escritura, falando e tratando sobre a natureza pecaminosa do homem. O homem é totalmente depravado, segundo Romanos 1, 2 e 3. E o apóstolo Paulo começa o livro de Romanos, nesse contexto aqui, falando sobre isso. O que que o homem fez? O homem se perdeu no processo. O homem começou a tirar os olhos do Criador e começou a olhar para a criatura. E quando ele se deu conta, segundo aquilo que escreveu o apóstolo Paulo, que o homem começou a adorar os répteis e ele começou então a procurar, a satisfazer a sua própria necessidade. Ou seja, o apóstolo Paulo ele vai fazer o quê? Ele vai apresentar para nós a anatomia da idolatria. Aqui nesse texto tem a anatomia, como é a idolatria. E parece que ela segue uma sequência lógica. O que é que o homem faz primeiro? Primeiro ele rejeita a Deus. Primeiro Deus é colocado de lado, Deus deixa de ser tão importante, ele é secundarizado. Depois esse Deus que já não é tão importante, que ele é objeto secundário da gente visualizar, da gente perceber, ele começa a ser substituído, a gente começa a procurar um substituto. Então nós passamos a adorar não mais a Deus, mas a criatura. E finalmente o apóstolo Paulo diz que nós nos tornamos escravos daquilo que a gente adora. E a gente adora tanta coisa, meus irmãos. E talvez essa dinâmica, para mim, ela explique muito dessa dependência tecnológica. A tecnologia aflora isso em nós, essa necessidade que a gente tem de encontrar alguma coisa para a gente poder se prostrar. Lembra do povo de Israel, irmãos? O povo deixa o Egito depois de uma manifestação gloriosa, genuína e poderosa de Deus, com 10 pragas, abriu o Mar Vermelho, e o povo está no meio do deserto, andando por ali, e aí Moisés vai ter um encontro com Deus, para que Deus pudesse dar para ele a maneira como esse povo deveria ser dirigido, ofertar para ele a legislação que conduziria esse povo. Moisés sobe e ele glorifica o Senhor e ele vem bem, e quando ele volta, o que que ele encontra lá embaixo? Todo o povo de Israel adorando um bezerro de ouro. Cara, o cara saiu agora. Deus fez tantos milagres, mas como Moisés não estava na congregação, o que é que o povo fez? Ô Arão, peraí, esse negócio está errado, Moisés deve ter morrido.
Vamos fazer um bezerro de ouro e vamos adorá-lo. Porque o que vocês fizeram com a gente? Vocês nos tiraram do Egito. Lá nós tínhamos melões, alho poró, tinha nada, irmãos. Lá o que eles comiam era o que os escravos comiam, porque eles eram escravos. Então eles comiam o que sobrava dos egípcios. Mas eles estão olhando e eles criam um contexto porque não conseguem olhar e depender de Deus. E esse fato, irmãos, faz com que o povo eles perambulem pelo deserto por 40 anos. Ontem eu perguntava por quanto tempo o povo perambulou 40 anos. Quantas pessoas saíram do Egito e entraram na terra prometida? Apenas duas pessoas: Josué e Caleb. Todas as pessoas que entraram na terra prometida, além de Josué e Caleb, foram pessoas que nasceram no deserto. Eram filhos dos israelitas. O povo, irmãos, facilmente trocou e a tecnologia potencializou isso, passou a adorar a criatura. E quando viram, estavam escravos daquilo que na verdade não deveriam. Então a tecnologia, ela não é um ídolo em si. Ela frequentemente é o altar que outros ídolos são cultuados. Quais são os altares que ela abre para que a gente cultue? Por trás dessa obsessão digital, geralmente nós encontramos o quê? Uma idolatria da aprovação, muita gente querendo ser aceita, muita gente querendo ser vista, muita gente querendo colocar e que as pessoas nos vejam perfeitos, sem nada de errado. A idolatria da imagem, exposição do corpo, exposição, sei lá, do rosto perfeito, de tudo perfeito. A idolatria do prazer, a vontade que a gente tem de ver aqui, ó, a troca de nudes entre crianças de quarto ano primário. Esses dias uma mãe me procurou e disse para mim assim, ela não é da igreja, você atende criança? Eu falei, não tem estrutura para atender, mas eu posso tentar encontrar alguém para encaminhar. E ela disse, não, é porque o meu filho é viciado em pornografia. Quantos anos ele tem? 10 anos. Meus irmãos, a gente tem vivido nesse contexto que potencializa. A idolatria, irmãos, do prazer, da dopamina barata. A idolatria do controle. A idolatria do sucesso. Como a gente quer ter sucesso, como a gente quer que as coisas deem certo, não é? E que bênção, tomara que dê para todo mundo. Fala, Lulu. Tudo. Só olhar para os fariseus. Apego. Aí é bom.
Uai. Então, a idolatria da imagem. Isso sempre existiu? Mas sempre existiu. O problema, irmãos, não é um implante de cabelo, não é uma cirurgia plástica, não é um botox. Tudo isso eu acho que é muito normal. Procede do interior, da insatisfação humana. A gente nunca está satisfeito, irmãos. Para mim, não vejo nenhum problema. O cara está lá, ele não está satisfeito, ele tem condição de fazer um implante. Que mal há. Está insatisfeito, quer fazer um procedimento ali, cirúrgico. Eu acho que tudo isso é muito válido, não vejo nenhum problema nisso. O problema é quando existe uma necessidade de aprovação. Esses dias eu vi uma modelo, cara, ela era muito bonita, perfeita, não tinha o que fazer. Só que ela tinha, acho que uma gordurinha, se eu não me lembro, no joelho, que ela estava insatisfeita. No joelho. É isso, acho que é no joelho mesmo. E ela foi tirar essa gordura, teve uma complicação médica, acabou vindo a óbito. Sem espiritualizar, irmãos. Acho que quer fazer, o cara está satisfeito com a careca dele. Só que do amigo dele. Sim. O problema, irmãos, é a tecnologia? Não. Mas o que que ela faz? Ela amplifica, alimenta, potencializa. Rapaz, meu pai foi careca a vida inteira. Não sei se ele era feliz com a careca dele, talvez não fosse. Mas naquela época acho que não tinha o recurso de implante, né, para calvície como tinha hoje. Mas talvez também na maneira como foi criado, ele não entendia que isso era relevante para ele. Mas hoje, meus irmãos, há quase que uma imposição. As coisas parecem que são impostas assim. Esses dias eu estava olhando, né, e vendo que de tempo em tempo as questões vão mudando. As coisas vão mudando. O que era moda é, na década de 70, 80, né? Calça boca de sino, não sei mais o quê, não se usa mais, né? Mas se amanhã uma doida famosa ela achar que aquilo ali é bonito, ela vai usar. Aí, tá vendo? Mudou o nome. Oi? Os homens usavam, né? Mas a gente precisa de alguém, de uma imagem para fazer que isso assim, ó, é. Não, sim, não estou dizendo que não use, mas eu estou dizendo assim, naquela época usava-se isso. Era um padrão, né? Hoje é uma tendência. Usa quem gosta, mas quantas pessoas são influenciadas por isso? Sempre. Esses dias uma prima minha, e eu acho que ela é muito original. Sim,
Sim. Destrói. E olha bem, meus irmãos, hoje, o Monjaldo, Partida, ele ajudou muita gente que precisava de cirurgia bariátrica. O cara não precisa mais. Que coisa boa, ele não vai ficar dependente de remédio para a vida inteira, de B12, de. É, não é. Aí, agora pega isso na rede social. Quantas coisas, meus irmãos, elas são postadas lá, trazendo benefício e malefício. A gente tem muita informação. E quantas coisas são fake? Agora, como a gente tem uma dificuldade de lidar com as coisas. A Gelane trouxe algo que é muito contemporâneo, né? Porque todo mundo quer ser magro, mas ninguém quer dizer a fonte do seu emagrecimento. Não, sim, mas o que eu quero dizer, irmãos, é que isso sempre existiu. Sempre existiu. Sempre existiu. E é um problema. Esse é o problema, irmãos. Não é, o problema é o coração. O problema é o coração. O problema não é. É, mas é o coração, porque o coração ele é enganoso, a Bíblia diz, né? E aí, se eu não tenho informação, como que eu emito opinião? Não, por que que eu faço? Porque o meu coração é invejoso, ele é enganoso. O coração invejoso, ele é enganoso. Sim, mas eu acredito que muitos obesos, eles usam não só pela saúde também. Deveriam, mas usam pela imagem. É, sim, do benefício. É. Gente, eu falei da ideia do negócio, né? Mas eu vejo isso mesmo. Eu vejo assim, muitos bariátricos, eles sofrem muito com a medicação. Esses dias a gente estava num lugar e a pessoa era bariátrica e ela não podia comer nada. Passava mal e, entende? Mas eu acho que é muito mais saudável, viu, Gelane? Eu acho que é é, é, muito mais tranquilo em relação ao paciente. O cara tem que fazer uma redução de estômago, ele tem. Não, sim, mas eu acho que se a gente colocar em pé de igualdade, não dá, não. Muito menos. Se perguntar para mim assim, eu como psicólogo, o que que eu indico? Bariátrico ou monjaldo? Ah, nenhuma dúvida. Por quê? Assim, na verdade, eu acho que tanto a partida quanto o bariátrico, as pessoas precisavam receber acompanhamento psicológico para lidar com compulsão. Inclusive, no meu coração, o anseio que eu tenho é trabalhar com compulsão. Sim, sim. Mas o que eu estou dizendo, Ana, é que muitas coisas estão associadas à compulsão. Sim, compulsão. Ó, o cara que é bariátrico, o que que ele precisaria fazer? O que que ele precisava fazer? Ele precisava fazer a cirurgia bariátrica e receber acompanhamento psicológico para lidar com a compulsão. O que que ele faz? Quantos bariátricos hoje, irmãos, recebem acompanhamento psicológico?
Não conheço nenhum. Nenhum que é. Ela é gorda? Tem quanto tempo que ela fez? É. Joia. Mas o que eu quero dizer é assim, irmão, se não trabalhar a compulsão, o que que vai acontecer? Corre, engorda tudo. Engorda. A íris, é. Mas vamos lá, irmão, senão a gente não. A gente. Mas que bom, o que eu quero que os irmãos entendam é que a gente não pode endemonizar nada. O que a gente precisa é entender que os problemas eles são do coração, tanto de quem critica, quanto talvez de quem se torna totalmente dependente do processo e nunca está satisfeito, entende, Gê? Porque eu vejo assim, às vezes o que a gente quer em todo o processo é um milagre. Ó, o cara faz um negócio, ele não vai na academia, ele não faz nada, ele não se cuida. Agora, existe problema cuidar de mim? Não. O problema é quando a minha insatisfação ela é tão grande que eu estou satisfeito com a gordurinha que tem no joelho. E eu acho que, na verdade, eu preciso ser perfeito. E a gente tem uma cultura idólatra em relação à imagem. E isso, irmãos, é muito da gente. Muito da gente, muito da gente, muito da gente. O tempo está passando. Nós temos uma busca por aprovação e uma crise de identidade. Abra sua Bíblia, lá em Gálatas 1, verso 10. Alguém leia. Gálatas, capítulo 1, verso de número 10. E aí a gente fala sobre validação mais aqui. O apóstolo Paulo, irmãos, ele está trabalhando um contexto que revela uma pergunta que para mim ela é central para a existência. Quem governa a nossa vida? Quem controla a sua vida? A opinião de Deus ou a opinião das pessoas? E esse é um desafio. Porque viu que às vezes é tão difícil, né? A gente lidar com a crítica e, né? Como é que a gente consegue ressignificar isso? Porque isso é do próprio homem. As pessoas vão deixar de ser assim? Não. Por quê? Porque elas são perversas. Ela é má. As pessoas são más. Elas carregam o pecado de Adão. Hã? É. Criou uma fobia social ali. Uhum. Sim. De aceitação. É. Mas, Ana, olha, mesmo com acompanhamento psicológico, num contexto como esse, ele vai levar tempo. Ele vai ter que, talvez, ir por algumas técnicas de aceitação. Ele vai tentativas e erros. Ele vai ter que ter um processo de dessensibilização, de hierarquização. Ele vai ter que olhar para ele, tentar coisas pequenas para coisas grandes. É. Mas nesse contexto, irmãos, é possível? É possível, mas é muito difícil. Primeiro, por conta, ele tem quantos anos? Pois é, por conta da idade. Na verdade, ele não tem assim. Porque o desafio é que não, ele nunca vai estar num ambiente neutro para poder seguir o controle. Então, essa hierarquização para ele é da coisa mais fácil para a mais difícil. Mas ele vai ter que hierarquizar. Agora, talvez ele só vai entender o processo daqui a alguns anos. Quando ele conseguir um pouco de mais maturidade. No caso dele é muito difícil. Por quê? Porque o ambiente que ele está escolar é um ambiente fazer com que ele pare de fumar, dando maço de cigarro para ele todo dia na mão dele. Difícil. Mas é possível? É. O que a gente precisa é que ele siga para a preservação da vida e da cognição. E lá na frente, dependendo da idade, ele consiga fazer uma reconstrução cognitiva a partir da dor. Que é muito difícil, mas consegue. Muito consegue. Eu tenho uma senhora de 65, 68. Um dia a mãe dela disse assim: pau que nasce torto morre torto. Você é perversa, você é má. Você nunca vai dar certo na sua vida.
E ela cresceu com essa fala. Prestou uma prova no Banco do Brasil, passou, funcionária com mérito, cresceu, se tornou alto escalão do Banco do Brasil. 30 anos de banco. Tem família, filhos. Tudo na vida dela deu certo. Mas ela ainda carrega a fala daquela pequena menina. Pau que nasce torto, morre torto. E ela está olhando para ela, dizendo assim: nada na minha vida dá certo. E o que, que eu estou fazendo? Trabalhando em hierarquização com ela, dizendo: dá certo, a sua vida tudo deu certo. A aceitação e mudança e transformação. Vai levar tempo? Vai. Só que hoje, depois de mais ou menos uns 3 meses, ela já está começando a flertar com a mulher adulta, ao invés de flertar só com a criança. Agora, para ela já não vive num ambiente tão hostil. Ela vive num ambiente de aceitação, ela vive num ambiente de construção pessoal. Mas ela tenta tudo? Não. Ela tenta algumas coisas e sofre. Aí ela vem para a terapia e diz: ah, não dou conta. E dá. Vamos tentar com uma coisa menor? Começou a fazer aula de música. Os meninos têm 12, 15, 18 anos, ela tem 68. E aí o professor esses dias foi duro, porque ela não ensaia. Eles têm que ensaiar. E aí ela não conseguiu tocar uma música e ela achou que o professor foi perverso por conta da distorção cognitiva dela, por conta das crenças que ela carrega. Aí o que que ela fez? Ela diz assim: eu acho que eu vou parar. Eu falei: não vai. Então vamos puxar. O que que seu professor fala? Ah, ele falou isso. Não, eu falei: o que ele fala de você? Ele disse que eu sou a aluna exemplo. Eu falei: pois é, tá vendo como o seu pequeno eu ainda define você em algumas questões? Ele precisava ser duro com você? Não, eu falei: precisava. Como é que você vai desenvolver e aprender se você não ensaia? Você acha que ele foi mal? Foi. Eu falei: não. Por que que você não sentou com ele e perguntou: professor, eu fiquei tão triste com aquilo, é isso mesmo que o senhor quis dizer? Ou isso é coisa da minha cabeça? E ela disse: a próxima sessão eu vou fazer isso. Aí ela voltou e disse: olha, ele não quis dizer isso. E eu falei: como é que você saiu de lá? Eu falei: saí de lá achando que eu sou especial. A nossa mente é extremamente perversa, irmãos. Extremamente perversa. E o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui em Gálatas é justamente isso. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se ainda agradasse eu os homens, não seria servo de Cristo. A pergunta central é quem governa a nossa vida, por mais que seja extremamente desafiador. E é um problema para um menino de 15, e é um problema para uma mulher de 68 anos, e é um problema para mim, que sou pastor há 26. A opinião de Deus ou a opinião das pessoas é o nosso desafio. E essa tensão, irmãos, ela se torna intensa. Fala, Elinho.
Quando eu era criança, eu tinha uma professora de português. Quando eu era criança lá em Barbacena, eu tinha uma professora de português e hoje eu olho para trás, acho que ela tinha algumas amarguras. Eu não lembro o contexto dela, mas eu acho que ela era uma amarga. Eu lembro, assim, da face, do jeito como ela conduzia a turma. Ela era sempre muito incisiva, muito dura, muito amarga. E eu sempre tive dificuldade de aprendizado por conta do déficit de atenção. Eu não conseguia concentrar e não tinha Ritalina, não tinha nada. E o pau quebrava e, pela graça de Deus, eu tô aqui. Mas um dia essa mulher disse para mim assim: você é burro. No meio da turma, você é burro, você nunca vai aprender nada. É. O estoicismo, a TCC traz isso, diz que o problema não é a fala, não é a situação, é como eu interpreto isso. Ao longo da minha vida, eu interpretei isso como uma verdade. E tudo que eu conseguia, eu achava que era sorte. E eu dizia para mim, dei sorte. Então, ensino médio meu eu fiz numa escola, numa instituição federal. Tinha lá, sei lá, 1.000 alunos para cento e poucas vagas. Fiz a prova e fui aprovado. Mas eu falei, dei sorte demais. O pensamento que eu carrego automático, ele é fruto do que eu acredito sobre mim. Eu sempre acreditei que eu fosse incapaz, que eu não conseguiria nada. Porque a fala dela reverberava em mim. E eu não estou dizendo, irmãos, de ninguém, eu estou dizendo de mim, que vivo com isso todo dia. Todo dia eu vivo com isso. E o meu pensamento automático qual é? Você não vai dar conta. Porque você é? Eu sou burro, crença central. É. É. É o que tem que fazer com um menino de 15 anos. É, sim. Não, nunca é. Agora, eu preciso lidar com o meu pensamento todo dia, porque ele é automático. Você acha que eu venho para uma escola dominical achando que eu sou muito capaz? Mas se ele tem uma crença central, Elinho, ele vai ter que lidar com essa crença e brigar contra ela sempre. O meu pensamento diz para mim sempre: você é incapaz. Só que eu estou dizendo, isso é um pensamento, eu sei o quanto eu sou capaz, porque eu sou há 26 anos pastor da mesma igreja, eu tenho formação superior em teologia, eu tenho formação em psicologia. E para não alimentar o meu ego, eu digo, eu não sou o melhor. Eu não sou o melhor, mas eu consigo acreditar hoje que eu não sou tão burro. E o importante é não sair do, eu sou burro, é acreditar que você é capaz dentro da sua limitação. E isso ajuda muito. Sou capaz, dentro da minha limitação, estou extremamente capaz. Mas vamos lá. Por quê, irmãos?
Porque historicamente a gente tem a necessidade de aprovação. Nos círculos, às vezes relativamente pequeno, no meu cônjuge, nos meus filhos. Só que hoje, com a tecnologia, isso foi amplificado e a gente busca a aprovação de centenas, de milhares de pessoas. E isso acontece simultaneamente. A gente faz ali, posta um vídeo, posta uma foto, a gente fica pensando ali quem comentou, quantas pessoas viram, né? E assim, as redes sociais, elas transformaram a opinião pública em uma audiência permanente. Parece que a gente está sempre no crivo ou da aceitação ou da rejeição. E parece que a gente passa por um tribunal invisível todos os dias. Principalmente o adolescente, o jovem. Porque isso é tão para ele natural, né? Então o indivíduo passa a viver diante desse tribunal invisível. Cada postagem se torna uma prestação de conta. Se você não posta, fala. Se você posta, fala. E a gente torce para que dê certo. O cara começa um canal, eu e a Kelly segue um canal de pesca, né? E eles são assim, lá de Mato Grosso, e eles são bem matutos assim, mas é muito legal. Eles fazem umas pescadas e tem um acampamento. E eu fico pensando quando eles começaram. Quanta gente não gostava dos vídeos, né? Quantas vezes as pessoas falam, ah, vocês são muito ruins. Ah, e às vezes, se você lê os comentários, alguém disse lá, ixi, cara, você não pesca, você fica só mostrando acampamento, isso é vídeo isso é canal de pesca ou de acampamento. Só que ele precisou se manter, de acreditar que daria certo. Cada postagem se torna uma prestação de conta, cada curtida se torna uma forma de validação. Cada comentário se torna uma avaliação de alguém, como se aquilo de fato tivesse direito de mudar o que eu penso sobre mim. Lá atrás, eu não tinha é, redes sociais, mas se eu tivesse rede social, os irmãos imaginam quanto essa fala ela não teria sido reproduzida nas minhas redes sociais, no meu Facebook. Quantos amigos não entrariam? Ô, seu burro, ô, seu burro, você é burro, a professora tem razão. Não, mas eu ia para casa e minha mãe disse, é burro. Não, mãe. Tá, cala a boca, senão eu vou dar um tapa lá. Só que hoje, qual é o nosso momento de sossego? Só se deixar de tudo, mas, cara, a galera entra e o bullying digital, esse cyberbullying, é algo que segue. Falo, é. Sim. Isso é o fundamento que o apóstolo Paulo escreve. Ele está escrevendo para as igrejas da Galácia, mais ou menos umas 10 igrejas. O contexto é um contexto de idolatria, é um contexto onde estava surgindo, né, falsos mestres e ensinando doutrina de homens, dizendo que a obra sacrificial de Cristo não era suficiente e que precisava de complementos. Então tinha os judaizantes que diziam, não, precisava, vocês precisam circuncidar, precisam olhar para a lei de Moisés. Existia outras linhas de abordagem, né, teológica que dizia, não, Cristo não é suficiente, na verdade, é, o corpo é ruim, a carne é má, e aí vários fenômenos ali que surgiam. E o apóstolo Paulo está dizendo, quem que vocês querem agradar? O que que dirige vocês? E, sabe, irmãos, às vezes o que a gente vive é esse monitoramento constante, como se a gente precisasse, sim, agradar todo mundo. Como se, na verdade, não me satisfizesse.
tomar Tirzepatida e ficar bem comigo, sabe? De estar bem comigo, de estar feliz, de não ter problema. Mas eu acho que às vezes a ruptura, ainda que criticada, é você dar a cara a tapa. É, dizer, não, eu uso, eu não tenho problema em dizer. E esse é um desafio, porque se você fizer isso, você vai cair entre aqueles que querem matá-lo para matar. Sim, sim, ninguém te conhece, né? Te critica. Sim. É, talvez o desafio para eu sair disso, porque todo mundo vai te criticar, todo mundo vai usar para, você está usando Tirzepatida, você não sei. E aí, talvez o desafio na rede social é entender para quem eu faço. Por que que eu faço? Eu, eu faço para eles, eu faço para mim, eu faço para Deus, eu quero estar bem. E aí eu sei que aqui, assim, o argumento bíblico não é esse, irmãos. Na verdade, o que o apóstolo Paulo está falando é justamente sobre esse contexto de que a gente precisa ter uma teologia saudável e que eu preciso responder essa teologia para Deus. A minha vida precisa ser para a glória de Deus. E deveria ser em tudo. Por que que você quer ficar bem? Quer ficar bem para a glória de Deus. E não é para a glória dele. E aí o desafio, irmãos, é assim, ó. Quanto tempo eu tinha medo de me expor? Tinha muito medo de me expor. Tenho, às vezes, dependendo do contexto, eu tenho vergonha, né? Eu sou pastor há 26 anos, mas dependendo do contexto, eu fico extremamente constrangido. Eu não falo, porque eu tenho medo de me expor, de como as pessoas vão me ver. Depois que eu comecei a trabalhar o meu coração e entender isso, eu tento tirar mais de letra. Eu tento fazer isso. Mas eu tenho aprendido que nesse processo de dessensibilização é falar. É não ter medo de ser julgado. Porque a gente é julgado de todo jeito. Você é julgado de todo jeito. É. Fez. É. Você emagreceu, você não, né? Você tá gordo, você. Então é todo jeito. A opinião externa, como assim? Essa deveria valer muito. Porque você não pode flertar com o narcisismo, mas você não pode flertar com autoabandono. Você nem pode alimentar que você não é bom, dizendo uma falsa humildade, mas também no narcisismo como se fosse só você fosse bom. Sim. Aham. A parte deles. É. Esse aí é o narcisista. Ele acha que ele é suficiente e que, na verdade, tudo depende dele. Esse é o narcisismo. E, na verdade, eu acho que esse é o auge daquilo que as pessoas estão buscando, Elinho. É. De todo jeito, o problema é que de quem eu dependo. Você depende só da sua opinião, ela é suficiente, ela te basta. Você é suficiente em si? Não. Pelo menos para nós cristãos, a gente entende que o apóstolo Paulo está dizendo sobre essa validação, eu preciso, na verdade, procurar agradar a Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa,
façam para a glória de Deus. Agora, o grande desafio é conseguir se manter, porque se você achar que você é suficiente, qualquer erro que você cometa, qualquer falha que você tenha, isso talvez ela fale contra você e você se auto-sabote. Agora, se a gente pensa no campo externo, eu gosto muito dessa fala, que o problema não são as situações, mas é a maneira como nós as interpretamos. Porque esse é um grande desafio, meu irmão, olha em qualquer contexto. Se você usar Partida, vão falar. Se você não usar, vão falar também. Então, a Gelane disse uma coisa boa, eu vou escolher a batalha. Eu vou começar a interpretar assim, cara, eu vou usar porque eu estou feliz, porque as minhas taxas estão melhorando, e eu quero viver bem, eu quero estar bem comigo mesmo, e de alguma forma isso vai contribuir para que eu seja melhor em tudo. Agora, meu irmão, olha, fala, não tem jeito, não tem jeito. Tá careca, fala, não tá. Aí o cara vai lá, tô insatisfeito com a minha careca, vou lá, faço implante. Aí vem alguém e fala, mas você tá cabeludo porque você fez implante? Tu gastou 20 mil para poder colocar cabelo, ele vai cair tudo, ainda agora. Mas, Elinho, olha, para o texto e a proposta para essa manhã é que a gente precisa entender que talvez existe um fenômeno psicológico que é extremamente desgastante, que é a construção do valor pessoal a partir ou de uma ótica totalmente distorcida da minha parte, tanto para bom quanto para ruim, ou então a partir do olhar do outro, que é o que o apóstolo Paulo está usando como princípio, né? Então, esse é um fenômeno psicológico existente lá para o apóstolo Paulo. Ele está olhando para a igreja dizendo: por que vocês estão fazendo isso? Eles estão dizendo isso para vocês, contaminando o coração de vocês. Não dê ouvido a eles. O problema é que a opinião humana ela é instável. Não tem estabilidade na opinião humana. É só pegar um post que talvez abra um precedente para a discussão. Cara, ele vai dar margem para que as pessoas falem tantas coisas. Então, se eu dependo da opinião humana, ela é instável. E as pessoas hoje, meus irmãos, elas aprovam agora, mas amanhã criticam. Ou então ela aprova de manhã e depois ela ouviu o negócio, leu, e ela critica à tarde, é a mesma coisa. As pessoas que hoje elogiam, amanhã te ignoram. Ou então rechacham você. Então, quando a nossa identidade ela é construída sobre algo que é tão estável quanto a opinião de alguém ou a nossa própria opinião, nesse sentido de, é, tanto no extremo de achar que eu sou suficiente ou então de achar que eu sou o pior, porque a minha professora foi extremamente perversa, não tenho dúvida. Mas quantas chances eu tive para abrir os meus olhos, mas eu ainda continuava nutrindo e interpretando a fala dela como absoluta, e tem a ver comigo também. Sim, é. Que é a proposta do estoicismo, que é a proposta da TCC. A maneira como você interpreta a situação é quem vai definir você ao longo do tempo. Tem uma historinha que a gente usa na sessão psicológica, é assim, é, dois filhos de um senhor, é, eles ouvem um barulho, um estrondo, e um portão cai, e aí eles ficam com aquilo e eles correm lá atrás, tem um cavalo. E o cavalo, o pai gostava muito de planta, e ele comeu as orquídeas, derrubou os vasos, e destruiu parte do quintal daquele homem que gostava tanto de plantas. O primeiro filho vem, a maneira como ele interpreta é dizer: Pai de Deus, o senhor não sabe o que aconteceu. O que aconteceu, meu filho? Um cavalo entrou lá e destruiu tudo, quebrou as orquídeas e tal. E a gente tem que dar um jeito de tirar esse cavalo lá, que você vai destruir a casa inteira. E o outro filho correu, abraçou o pai, beijou e disse: muito obrigado. Aí o pai: obrigado por quê? Porque o senhor me deu um cavalo. Às vezes, meus irmãos, eu podia ter interpretado e processado a informação e ter dito assim: cara, eu vou mostrar para essa mulher que eu não tenho
Que eu não sou o que ela quer. Interpretação. O grande desafio, talvez para uma criança, que muitas vezes é literal, é conseguir absorver isso para o positivo. Porque a criança é muito literal. Mas com o passar do tempo, eu poderia ter feito. Mas eu estava tão arraigado na minha crença central que levou um tempo. E uma das coisas que eu fui muito beneficiado com o curso de psicologia foi isso. Eu consegui lidar com as minhas crenças e os meus pensamentos em muitos aspectos. E eu mudei alguns aspectos disso. Hoje eu sei que eu não sou tão capaz, mas eu também não acho que eu sou tão incapaz. Eu atendo e eu faço as coisas e tento ser o melhor naquilo que eu proponho. Sim, 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 sim. Tem que levantar. Vai levantar. Sim, para o outro e a vida vai seguir. O tempo já acabou, irmãos. Eu queria, o último ponto era o descanso que a tecnologia não consegue oferecer. Acho que o cansaço moderno hoje não é só físico, ele é existencial. Esses dias eu falava que as pessoas estão com burnout não só em relação ao trabalho, mas em relação à vida. Parece que a vida se tornou um fardo muito pesado porque parece que a gente está trabalhando. E parece que a nossa cultura, essa cultura digital, ela exige que as pessoas construam continuamente uma versão idealizada de si mesma. A gente vive na era da performance profissional, social, espiritual, digital. Mas eu gosto da fala de Jesus dizendo assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, parece que o que Jesus convida é os que não são bem-sucedidos, é os que não são tão influentes, é os que não são tão admirados, é os que sofrem com a crítica alheia, são os cansados. O evangelho é o fim da necessidade da gente provar constantemente o nosso valor. A cruz de Cristo, irmãos, ela declara: você não precisa conquistar a aceitação. Ela já foi conquistada na cruz por meio de Jesus. Você já foi aceito. E num contexto que não se limita aqui, um contexto eterno. E a gente vai precisar definir de que forma a gente vai viver. Ou para satisfazer aqui, sofrer aqui, morrer aqui, nunca sendo suficiente, porque a gente nunca é. E entrando numa crise existencial, achando que a gente é burro. Então a gente olhar para Deus e dizer: Deus, eu sou filho do Senhor, amado pelo Senhor, comprado pelo Senhor. E eu quero viver para a glória do Senhor. Queria convidar você para ficar de pé. Nós vamos encerrar orando. Os irmãos me perdoem pelo tempo. A gente extrapolou aí um tempinho. Deus, nós somos gratos ao Senhor. Te louvamos pelo teu cuidado e pelo teu amor. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui. De pensarmos em um tema que eu acredito ser relevante para nós e que suscita mesmo discussões e pontuações e que sempre de forma tão saudável. Que o Senhor nos ajude a entender que a tecnologia não é o mal maior. O mal maior é a maneira como a gente lida com ela.
Que a gente não demonize, mas também que a gente não ache que é neutro, mas que a gente aprenda a controlar, ó Deus querido, os nossos impulsos, os nossos medos, as nossas limitações, a vontade que a gente tem, ó Deus, de depender do que o outro diz sobre nós. E que no final a gente consiga olhar para a vida e entender que a razão pela qual a gente existe, ela tem um propósito muito específico, que é glorificar o nome do Senhor. Então, tudo que a gente faça, que a gente não tema o homem, mas que a gente tema o Senhor. Será que nós estamos agradando o Senhor? Será que, de alguma forma, isso contribui para que a gente seja melhor? Então, a gente viva em paz, a gente aprenda a descansar em Ti, porque a vida, de fato, tem sido, ó Deus querido, muito exaustiva, muito pesada. A gente se cobra tanto e que a gente consiga olhar para o Senhor e ouvir o convite do Senhor. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que a gente encontre no Senhor descanso e alívio para a glória do nome de Jesus. Nós oramos em o nome do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Vá em paz, em nome de Jesus.